O prazo para regularizar o título de eleitor terminou agora há pouco e quase 3.000 pessoas formaram fila em frente à sede do TRE à espera de atendimento. O problema é que muitos não conseguiram ser atendidos, o que gerou, claro, confusão. Eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler, que tem mais detalhes sobre isso. Tamires, ainda tem muita gente por aí? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. Olha, ainda tem algumas pessoas aqui aguardando um posicionamento, mas o TRE já foi lá, alguns representantes do TRE já foram lá explicar a situação, porque algumas pessoas podem voltar na segunda-feira para regularizar. O único problema é que elas não vão poder votar este ano. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Camelo, que é o secretário de Tecnologia. Rodrigo, então, quais são as situações que ainda tem esperança, ainda dá para voltar na segunda-feira? Bem, de forma geral, o que eu posso dizer é que a Justiça Eleitoral, a partir de segunda-feira, vai estar recebendo, também mediante agendamento, os eleitores que não conseguiram comparecer na data de hoje. Importante informar que hoje era a data de corte para se regularizar e poder votar nas eleições de 2018. Mas você que está precisando de um documento, uma certidão negativa de regularização perante a Justiça Eleitoral, você pode comparecer a partir de segunda-feira, seu caso vai ser analisado, às vezes é só uma multa que você precisa recolher e daí você vai poder ter essa certidão que vai lhe dar a regularização perante todos os órgãos oficiais. Lembrando que a segunda via do título de eleitor pode ser tirada até 10 dias antes da eleição e às vezes nem precisa vir aqui ao TRE, pode ir direto no aplicativo. Positivo. A Justiça Eleitoral disponibilizou um aplicativo disponível para as plataformas Android e da Apple. Você pode baixar, chama-se e-Título. Com isso, preenche seus dados lá, você vai ter seu título em mãos, não precisa nem apresentar documento oficial com foto no dia da eleição. Já basta esse aplicativo ser mostrado com a sua foto. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pelas informações. Bom, então, Nayandra, a gente fica por aqui mostrando um pouquinho aqui da movimentação e eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Tamires. Obrigada pelas suas informações. Boa noite. Uma boa notícia para quem luta contra a leucemia. A Fundação Emoan voltou a usar o asparaginase, o medicamento apontado como mais eficaz no tratamento da doença. Há 4 anos, Lara, filha da Ligiane, faz tratamento contra a leucemia. O diagnóstico foi precoce, mas, segundo a mãe, o uso da asparaginase logo no estágio inicial do tratamento foi o que fez a diferença. Isso ajudou bastante para ter o controle da doença, o momento onde estava tentando controlar, né? E graças a Deus não faltou. Em março deste ano, pais de pacientes com leucemia denunciaram a falta do medicamento. O asparaginase havia sido substituído pelo Ministério da Saúde por outro remédio, o Leoginase, de fabricação chinesa. Após uma decisão judicial, a compra do remédio foi proibida e a responsabilidade pela aquisição passou a ser dos estados. Em abril, os primeiros lotes chegaram aqui no Amazonas. Esse medicamento atua numa etapa da divisão da célula leucêmica e que tem um efeito importantíssimo em destruir essa célula. O diretor explica que o asparaginase é usado no tratamento da leucemia linfoblástica aguda e do linfoma lindoblástico. Mais de R$1 milhão foram investidos na compra do medicamento. E já tem uma licitação para a compra de novos lotes. Inclusive uma qualidade excepcional. E todas as crianças e todos os adultos que precisarão deste medicamento terão um medicamento da melhor qualidade. A chegada do medicamento tem sido um alívio para os mais de 400 pacientes que lutam contra a leucemia na Fundação Emoan. A pequena Lara, que mostramos no início da reportagem, já está com a doença controlada e não depende mais do asparaginase. O sonho da menina é que outros pacientes tenham a mesma sorte. Eu sonho muito. Queria que, se eu ficasse boa, ela ficasse também. Mas quando melhora por um lado, do outro complica. Isso porque mães de crianças que fazem tratamento para microcefalia aqui em Manaus reclamam que estão há 1 mês sem um serviço de transporte exclusivo. Pelo menos 2 vezes por semana, um serviço de transporte gratuito leva as crianças que fazem tratamento para o centro de reabilitação, que fica na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Mas, segundo as mães dos pacientes, há cerca de 1 mês, o ônibus que faz o serviço está quebrado. E a gente tem que ficar esperando em casa. Não dá para ficar esperando em casa.
São bebês que precisam de estímulo tanto em casa quanto do profissional. E ela precisa da rota dela. Se é dela, tem que ser cumprido o direito dela. Grace é uma das mães prejudicadas pela falta do transporte. A dona de casa, que mora no bairro Tarumã, na Zona Oeste, fala da dificuldade de conseguir se deslocar até o outro lado da cidade. Uma criança que já internou 2 vezes, eu posso submeter o meu filho a andar no sol quente, numa chuva? Quem que vai ficar, quem que vai pagar os meus custos internada com ele? Ninguém. Questionada sobre o problema, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, responsável pelo serviço, informou que existem 30 ônibus que fazem as rotas em toda a cidade, mas que 10 desses veículos tiveram que passar por manutenção. E a SMTU, em hipótese alguma, pode realmente permitir, ela não pode permitir que crianças com deficiência sejam conduzidas por veículos sem condições. Então, nós demos um prazo de 15 a 20 dias para que esses veículos estejam já em condições, compatíveis e que possam realmente retomar as atividades. Em 1 hora, foram registrados 4 homicídios em Belém na tarde desta terça-feira e em áreas diferentes da cidade. Entre as vítimas, 2 flanelinhas e um ex-vereador do interior do estado. José Ribamar Ferreira dos Santos, de 44 anos, dirigiu um carro na companhia da esposa e de um casal quando foi surpreendido por 2 homens em uma moto que efetuaram vários disparos. A esposa da vítima foi atingida na mão. Já o flanelinha Márcio João Conceição Anjos estava em Batista Campos, bairro nobre da capital paraense. Ele morreu no local e era ex-detento. De Belém, Priscila Amaral. Na capital do Tocantins, 4 pessoas se passaram por passageiros de um táxi para roubar o veículo. 2 casais entraram no carro e informaram ao motorista que queriam ir até uma cidade vizinha. No meio do caminho, eles anunciaram o assalto. O motorista não ficou ferido, mas foi abandonado em uma estrada rural. Ele pediu ajuda às margens da rodovia por cerca de 40 minutos e foi socorrido por um policial civil que passava pelo local. O caso foi registrado na delegacia de plantão, mas ninguém foi preso até o momento. O veículo também ainda não foi localizado. De Palmas, Thiago Souza. Prefeitos de 4 municípios de Roraima devem pedir intervenção federal no estado. Eles alegam que os repasses dos impostos pelo governo do estado estão atrasados e que isso dificulta o pagamento para servidores, gestores e também os fornecedores. 3 prefeituras dos municípios já conseguiram bloquear as contas do estado e que a ação será protocolada ainda este mês pelo Supremo Tribunal Federal. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. Segue até a próxima terça-feira, dia 15 de maio, a vacinação contra a febre aftosa aqui no estado de Rondônia. Até agora, 62.679 declarações foram realizadas, comprovando a vacinação do rebanho de um total de 125.321 fichas de produtores. Esses dados correspondem a 50% do gado vacinado e declarado na Idaron. A meta para este ano é que cerca de 14 milhões de cabeças sejam vacinadas. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Ainda não tem nada resolvido em torno da mudança do aeródromo de Flores. A licença de funcionamento termina agora em agosto. E nesta semana, os deputados deram prazo para o governo do estado resolver a situação. Há pelo menos 10 anos se discute e ainda não se chegou a um consenso sobre a mudança do aeródromo de Flores para fora do perímetro urbano de Manaus. E a discussão voltou a ganhar força com o acidente do dia 22 de fevereiro deste ano, quando caiu uma aeronave a poucos metros da cabeceira da pista e 4 pessoas morreram. Uma sobreviveu. Isso deixou os moradores das redondezas ainda mais preocupados. Mesmo assim, o superintendente do aeródromo de Flores afirma que não há risco, porque todos os protocolos de segurança estariam sendo seguidos. Eu entendo a preocupação dos moradores, porque o avião decola, passa sobre as casas, como passa em vários outros lugares do Brasil e do mundo. Porém, perigo iminente de alguma... Não vemos assim, não entendemos assim, porque há a preocupação constante de segurança. Já existe uma proposta para que o aeródromo seja deslocado para Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Uma mudança que requer investimento. Mas até agora não houve um entendimento entre o governo do estado e a secretaria
de Aviação Civil. Que o Estado ou o município se pronuncie a respeito do término do convênio hoje existente entre o Aeroclube, que é o administrador, né, hoje, do Aeródromo de Flores, que está subordinado hoje ao Comando da Aeronáutica, e vai passar a ser subordinado, já é, aliás, subordinado à Secretaria de Aviação Civil, que é a SAC. O contrato entre a Aeronáutica e o Aeroclube termina em agosto. E por causa da indefinição, o assunto voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa no início desta semana. Os deputados deram um prazo de 15 dias a partir da publicação da ata da reunião para que o governo se manifeste sobre a situação do Aeroclube de Flores. Nós procuramos o governo do estado para falar a respeito desse prazo dado para resolver a situação do aeródromo, mas até o fechamento desta edição nós não recebemos resposta. Depois do intervalo, o preço da cesta básica de Manaus subiu de novo. A banana e o café foram os produtos que tiveram maior alta. Agora são 7h35, eu volto já.